Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula com o seu professor Sandro Santiago. Hoje a gente vai ver Direito Administrativo, sejam bem-vindos, hein? Vamos começar assunto novo hoje, hein? Terminamos a aula passada, Responsabilidade Civil do Estado, galera. Hoje a gente vai fazer o quê? Ei, professor Guara, eu não sou professor Guara não, olha aí. Mas enfim, não sou tão bonito igual o professor Guara, mas me espelho muito no professor Guara, professor Sandro na área, beleza? Ei, vamos lá, hoje a gente vai ver um assunto novo, o assunto é agentes públicos, turma. No seu edital está escrito servidores públicos, cargo, emprego e função. Só que a gente vai ver hoje agentes públicos, turma, presta atenção, a gente precisa saber o quê? O que é um agente público? Você vai ser um agente público? Vai ou não vai? Claro que você vai ser um agente público, vai ser aprovado no concurso público do CFO, seja do bombeiro, da PM, agora tem o concurso do Ministério Público, você vai ser aprovado também, e aí você vai virar um agente público. Mas o que é agente público? A gente precisa ter uma definição. Vou dizer para vocês, olha, todas as pessoas que possuem vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário, ainda que sem recebimento de remuneração. Muita gente acha que para ser agente público precisa receber da administração pública, precisa ser de maneira permanente. Pelo contrário, galera, agente público é todo mundo que preste uma atividade profissional para a administração pública, mesmo que seja sem remuneração e mesmo que seja temporária. Nós temos na legislação, lei de improbidade administrativa, um conceito de agentes públicos que a gente usa. E já adianto para vocês que esse conceito ele é amplo. Como assim, galera? Um conceito amplo. É um conceito que abrange todo mundo que esteja na condição de prestar uma atividade para o Estado. Presta atenção no conceito da lei de improbidade administrativa. Vou ler aqui para vocês. E aí, qualquer coisa, na hora da prova, que restrinja, tire alguém da abrangência da lei de ser agente público, que preste atividade para a administração pública, seja marca errada. Olha aqui, ó. Para os efeitos da lei de improbidade, considera-se agente público, olha aqui, ó, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Aqui nesse conceito, galera, o que vocês precisam saber? Perceberam que o conceito agente público ele é amplo, ele é espécie, ele é gênero, na verdade, e aí nós temos várias espécies de agentes públicos e a lei vai citando as espécies de agente público. Só que eu quero que vocês percebam que basta desenvolver uma atividade profissional para a administração pública que é considerado agente público. Amplo demais, perfeito? Tranquilo, professor, entendi. Olha aqui, ó. O Estado ele exerce suas atividades justamente por meio de quem? Por meio dos agentes públicos. Você vai ser um policial militar, um bombeiro, um servidor lá do Ministério Público. Cara, você vai ser essa administração pública. Você vai ser a PM, você vai ser o bombeiro. E o bombeiro e a PM, eles exercem suas atividades através dos agentes públicos. Isso é baseado na teoria do órgão. Sempre que o agente público exerce a atividade em nome da administração pública, é como se a própria administração pública estivesse exercendo, galera. Teoria do órgão, princípio da imputação volitiva. A vontade que o agente público manifesta não é a vontade própria do agente público. Essa vontade ela é a vontade da administração pública pela teoria do órgão, pelo princípio da impessoalidade. Você, quando estiver atuando fardado, seja de bombeiro ou de PM, e tiver, por exemplo, numa diligência, quando as pessoas olharem para você, elas não vão visualizar, por exemplo, a pessoa física fulano de tal. Elas vão visualizar a PM e o bombeiro. Sabe por quê? Porque a administração pública é uma criação jurídica e ela se manifesta a vontade através dos agentes públicos. E quando o agente público ele atua, é como se fosse a própria administração pública atuando. Entendemos essa parada? Professor, entendi tudo. Presta atenção. Olha essa questão aqui, ó. Professor, já a questão é isso mesmo. Olha essa questão. Toda pessoa física que prestar serviço ao Estado, ainda que temporariamente é considerada agente público. E aí, galera, isso daqui está certo ou está errado? Questão do CESP,
só para a gente dar uma treinada, só para a gente reforçar o conceito de agente público. Primeiro, que agente público é pessoa física, né? É eu, você, é o fulano, é o ciclano, enfim, é a Mariazinha, é o Joãozinho. Pessoa física, não é pessoa jurídica. E outra, toda pessoa física que presta serviço ao Estado. Mesmo que temporariamente é considerado agente público, daqui tá certo, galera. Justamente o conceito de agente público é esse. O conceito de agente público, ele abrange todo mundo que presta serviço para o Estado. Professor, mesmo que sem remuneração, mesmo que sem remuneração, mesmo que de maneira temporária, mesmo que de maneira temporária. Alguns de vocês já devem ter sido, por exemplo, mesários, né? Já foram mesários na época da eleição? O mesário, por exemplo, ele trabalha só um dia, né? Prestando serviço para a administração pública, e é sem remuneração, ou seja, é temporário, sem remuneração durante algumas horas durante um dia. Pergunto para você, mesmo o mesário é considerado agente público, sim ou não? É considerado agente público. Outra coisa, esqueçam essa expressão funcionário público. Funcionário público só funciona lá no Código Penal. Aqui no direito administrativo a gente considera como agente público, tem que saber isso. Presta atenção. E aí, olha, nós temos uma classificação dos agentes públicos. Isso daqui tem que saber, galera. Isso daqui vai cair na prova de vocês, é essencial. Nós temos, e essa classificação é do Eli Lopes Meireles, presta atenção, os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes credenciados e os agentes delegados. Vou focar nos agentes honoríficos, credenciados e delegados, porque eles são muito tranquilos de você entender. Agente honorífico são pessoas designadas ou requisitadas para a prestação de determinados serviços públicos em razão de condições que lhes são peculiares. Cara, decora que exemplo de agente honorífico são os jurados no tribunal do júri. Essas pessoas são convocadas para prestar um serviço de relevância para o Estado, assim como os mesários eleitorais. Eles são convocados para prestar um serviço de relevância durante a eleição. Então, eles são considerados agentes do que? Honoríficos. Isso é tranquilo. Decorou jurado e mesário, agente honorífico, mata. Agente credenciado, isso aqui só serve para cair em prova, porque é até difícil explicar. São pessoas que recebem a incumbência de representar a administração pública em razão de condições pessoais ou profissionais. De vez em quando, a administração pública ela habilita alguém para representá-la, mesmo não sendo, por exemplo, ter feito concurso público, etc. Sei lá, ela põe lá um artista ou um advogado para representar o Brasil no exterior. Agente credenciado, é meio estranho, né? Meio estranho, mas existe. Nós temos os agentes delegados, olha aqui, ó. Agentes delegados, olha, são os que assumem os riscos das atividades que atuam, exercendo suas atribuições como colaboradores do Estado, por exemplo, leiloeiros, concessionários de serviço público. Como assim, professor? Lembra que nós estudamos responsabilidade civil e as concessionárias de serviço público, elas respondem de maneira objetiva quando estão prestando serviço público? Essa é a ideia aqui também, galera. Essa é a ideia aqui também. Essas pessoas que prestam um serviço delegado são consideradas também agentes públicos no momento que estão prestando serviço. São considerados agentes o quê? Delegados. São os concessionários de serviços públicos, permissionários de serviços públicos, etc. Fechou esses três? Fechou, professor. Agora eu quero que você foque nos agentes o quê? Políticos. Presta atenção. Agentes políticos, olha, são detentores do poder com competências previstas na Constituição Federal. Você precisa saber que para ser um agente político não tem que ser político, não basta ser político. É que as competências desse agente público eles são previstas onde, galera? Lá no texto constitucional. Quando você pegar a Constituição Federal, esse assunto que nós estamos estudando, inclusive vamos estudar na próxima aula, e você olhar, por exemplo, as competências do presidente da República, as competências dos deputados, o estatuto dos magistrados e outros agentes públicos em que as competências estão lá no texto constitucional, eles são considerados agentes políticos. Perceberam, por exemplo, que eu falei de magistrado? Mas magistrado não é eleito, por exemplo, como é um senador, um deputado, um governador, né, um prefeito, enfim. Essa galera é agente político porque as competências estão lá no texto constitucional. Presta atenção, olha. Chefes do executivo, membros do poder legislativo, magistrado, todos esses são agentes políticos. Perfeito? Perfeito, professor. E aí a gente vai focar agora nos agentes do quê? Administrativos. Presta atenção. Olha, quem são os agentes administrativos? Inclusive você vai ser um agente administrativo, com certeza. Diz assim, ó, são os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, desempenhando atividades de execução e estando subordinados hierarquicamente
competências executórias. São os servidores, os empregados públicos de uma sociedade de economia mista, os agentes temporários. Essa galera é agente administrativo, são os ocupantes de cargo, emprego ou função pública. É o grosso da administração pública. A maioria dos agentes públicos é classificada como agente administrativo. Perceberam que eu não falei funcionário público? Eu falei agente público. E dentre as espécies de agente público, nós temos os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes credenciados e os agentes delegados. Galera, foca aqui em agente administrativo, porque o edital de vocês, ele exige que você conheça quem são os agentes administrativos, que são os ocupantes de cargo público, emprego público e função pública. Segue aí, ó. Olha essa questão, diz assim, ó. Esses agentes têm plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas onde? Na Constituição Federal. Na Constituição Federal de 88 e em leis especiais. Tem normas específicas para sua escolha, investidura, sua conduta e seu processo de crimes funcionais. Assinale a opção que indica corretamente a espécie de agente público que o trecho precedente se refere. Galera, o que define esse agente público que está aqui descrito? É justamente o que? Isso daqui, ó. As responsabilidades estabelecidas na Constituição Federal. Se são estabelecidas na Constituição Federal, galera, esses são agentes do quê? Políticos. Agentes políticos, galera, tem que saber isso, ó. Agentes políticos, letra D. Letra D, por quê? Porque esses agentes têm liberdade funcional, mas são previstos lá no texto constitucional as suas atribuições. Quem são, professor? Chefes do Poder Executivo, presidente, governador, prefeitos, né? Membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais. Quem mais? Membros do Poder Judiciário, né? Membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, membros do Tribunal de Contas, conselheiros e ministros e membros do Ministério Público. Membros do Ministério Público, promotores, procuradores. Essa turma é agente o quê? Político, turma. Agente político, perfeito? Letra D. Segue aí, olha. Tem uma classificação aqui que eu preciso que vocês saibam. Vocês vão fazer uma prova de polícia e de bombeiro e vocês serão agentes militares. Então, preciso saber, olha. São pessoas físicas, olha, que prestam serviço às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e territórios, com vínculo o quê? Estatutário, sujeito a regime jurídico próprio mediante remuneração paga pelo governo. Essa é uma espécie de agente administrativo, a gente vai ver, que ocupa cargo público. Só que é um cargo público diferente do servidor civil. Por exemplo, eu sou servidor civil lá do Tribunal de Justiça. Você vai ser um servidor militar. Por quê? Porque você vai ocupar um cargo dentro do bombeiro ou dentro da polícia. E se você também ocupar um posto lá na Marinha, Exército e Aeronáutica, você também é um servidor militar. Inclusive tem um regime jurídico próprio, ou seja, tem um estatuto próprio. Não tem o Estatuto dos Militares aqui do Amapá, que é a Lei Complementar 84 de 2014 aqui do Amapá, que traz o Estatuto dos Militares do Amapá. E aí é nessa lei que a gente vai ver o que faz um PM, o que faz um bombeiro, o que faz um oficial, o que faz um praça, quais as atribuições do PM, do bombeiro, enfim, as responsabilidades, as proibições, o que deve fazer. E aí esse servidor ele é classificado como militar. Olha essa classificação aqui, ó. Agente necessário são aqueles que praticam atos e executam as atividades em situações excepcionais, como por exemplo, emergência, em colaboração com o poder público, como se fossem agentes de direito. Esses são chamados de agentes de fato. Agente de fato? Como assim, professor, agente de fato? Porque para ser um agente público, precisa ser um agente de direito, aquele legalmente investido na função pública, de fato, quando passa a exercer. Esse agente necessário, ele é só um agente de fato. Como assim, professor? Ele não teve uma investidura regular. Mas, numa situação de emergência, quando ele é chamado para colaborar com o Estado, ele passa a ser um agente público naquele momento porque ele está desenvolvendo uma atividade. Por exemplo, imagina que você está numa ocorrência, você é bombeiro, está numa ocorrência e ainda não chegou a sua equipe. E aí tem alguns moradores lá ao redor dessa ocorrência e aí você requisita para esse morador que ele ajude você, por exemplo, sei lá, a carregar feridos lá que estão na ocorrência, né?
ajude você em algum momento para salvar mais vidas. E aí esse particular, aceitando o ônus nessa situação de emergência, ele se torna um agente o quê? Necessário. Agente necessário é um agente de fato, galera. Fica prestando atenção. Por quê, professor? Naquela situação ali não teve tempo, por exemplo, dessa pessoa que foi requisitada, sei lá, ser investido de maneira regular, com uma portaria, um decreto, uma porra dessa daí não. E aí, como era situação de emergência, foi requisitado a colaboração, ele aceitou, ele se torna um agente o quê? Necessário, que é esse tipo de caso. Tranquilo, professor? Entendi. E aí nós temos os agentes o quê? Putativo. Cuidado com esse nome, não é o que você está pensando. Olha, agente putativo tem a ver com... eles desempenham uma atividade pública na presunção de legitimidade, a exemplo daquele que pratica inúmeros atos administrativos, apesar da sua investidura não ter se dado com aprovação em concurso público. Geralmente, quando a gente chega em algum lugar, na administração pública, a gente presume que aquela pessoa que está nos atendendo, ela é o quê? Ela é um agente público, ou não é? Eu, por exemplo, quando eu pego para ter um atendimento no hospital, eu acho que aquelas pessoas que estão me atendendo, elas são agentes públicos, são ou não são? Mas eu sei, por exemplo, se ela foi investida de maneira regular. O que é investido de maneira regular? Turma, você tem que saber que a investidura na função pública é ocupar de maneira regular. Por exemplo, para ocupar o cargo de policial e de bombeiro, você precisa passar no concurso público e cumprir os requisitos, e aí a sua investidura vai ser regular. Imagina só que você passa no concurso público, mas na hora de entregar os documentos, você falsifica os documentos. Eu, quando vou pegar um atendimento com você, eu não sei disso daí. Ou seja, a sua investidura ela foi irregular. Mas presta atenção, você não aparenta, quando está ali na minha frente, ser um agente público de fato e de direito, aparenta. E aí, como você teve uma investidura regular, você vai ser o quê? Um agente o quê? Putativo. Vale aquilo que você faz como agente público? Claro que vale, mas para terceiros de boa fé, justamente na teoria da aparência. Eu não sei, por exemplo, se você me dá uma certidão para eu comprovar alguma coisa, eu não sei se você teve a investidura irregular. Como eu não sei, para mim vale essa certidão. Só que o que você está praticando pela sua investidura ter sido irregular é tudo inválido, pô. Por quê? Porque era necessário que você cumprisse o requisito do edital. Mas mesmo assim, para terceiro de boa fé, vale. Vale ou não vale? Vale, galera. Olha aqui, ó. Olha essa questão. São considerados putativos os agentes públicos que desempenham atividade pública na presunção de que possuem legitimidade, embora sem investidura regular. Isso aqui é certíssimo, conceito de agente putativo. Isso aqui tá certo, galera. É isso mesmo. Essa, galera, é putativo porque tem a ver com a aparência, né? Aparência, putatividade tem a ver com a aparência. E eles desempenham atividade pública, embora não possuam legitimidade, embora sem investidura regular. Isso daqui tá certo, galera. Isso daqui é o conceito de agente putativo. Se você puder anotar isso daí no teu caderno, anota isso daí. Presta atenção. E aí, agora a gente vai para a diferença entre cargo, emprego e função. Cargo, emprego e função. Ei, isso daqui é o tópico do teu edital e você precisa saber. Atenção total. É o tempo que eu tomo uma água, você anota aí cargo, emprego e função. Qual é a diferença entre cargo, emprego e função? Bora começar com cargo. Presta atenção. Olha aí, cargo público. Cargo público, conjunto de atribuições, responsabilidade, direitos, obrigações que são atribuídas a servidores. Olha aqui a palavra servidores. Quem é que ocupa cargo público? É o servidor público. Professor, todo mundo que trabalha na administração pública é servidor? Não, não é servidor, galera. Por exemplo, um jurado não é servidor. Por quê, professor? Porque ele não ocupa cargo. Professor, e um mesário é servidor? Não, ele é um agente público, mas ele não é servidor. Professor, o prefeito da minha cidade é servidor? Não, ele não ocupa cargo, ele ocupa um mandato eletivo, né? E por ocupar um mandato eletivo, ele é um agente político. Servidor é quem ocupa o quê? Cargo público, para desempenho das atividades funcionais. Entenderam isso? Só é servidor aquele que ocupa cargo público. É isso que você precisa saber para a sua prova. Olha aqui, ó, servidores,
Eles ocupam cargo público. E o cargo público, olha, é regido por um estatuto funcional e ele pode ser um cargo efetivo ou em comissão. Presta atenção. O estatuto funcional, ele é uma lei, galera. Ele é uma lei. Por isso que a gente fala no servidor estatutário. Já ouviu falar no servidor estatutário? O servidor estatutário é aquele que tem uma lei. O regime jurídico dele é estatutário. Professor, o que é regime jurídico? Quando a gente fala em regime jurídico aqui em direito administrativo, a gente fala no conjunto de normas e regras que disciplinam a relação entre esses agentes públicos e a administração pública. Por exemplo, você vai ser policial, bombeiro, técnico do Ministério Público. Pergunto para você, como é que você vai saber que a sua relação com esses órgãos vai ser através de uma lei, através de um estatuto funcional. E aí, como você vai ser regido a sua relação por um estatuto funcional, você vai ser um servidor. Como assim, professor? Imagina que você queira tirar férias. Como é que você sabe que você tem direito a férias? Hein? Você tem que ler na lei, lá no seu estatuto. Se tiver essa previsão legal, você tem direito. Assim como, por exemplo, vai estar lá os seus deveres, as suas responsabilidades, as suas proibições, os seus direitos, as suas obrigações, etc. Justamente porque é o estatuto funcional que vai disciplinar a sua relação com a administração pública. E aí, como você vai ser regido por um estatuto funcional, você vai ser o quê? Um servidor. Claro que, presta atenção, cargo público ele pode ser efetivo ou em comissão. Ele é criado por lei, ele pode ser isolado em carreira, ele pode ser em comissão. Vou perguntar para vocês, para ocupar um cargo público, precisa fazer concurso público? Sim ou não? Aqui está sim, ó. Só que você vai anotar aí que o concurso público é necessário para o cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo. Turma, só é necessário concurso público para o cargo de provimento efetivo. Se você necessita fazer um concurso público para ocupar um cargo, esse cargo ele é de provimento efetivo. Professor, por quê? Porque nós temos uma diferença entre cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Qual é a diferença, professor? A diferença é essa daqui, ó. Olha, nós temos o cargo efetivo, possui efetividade, pode adquirir estabilidade, e nós temos o em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. E eles servem para direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. E ele é de livre nomeação e exoneração. Galera, o que significa livre nomeação e exoneração? Significa que a autoridade que nomeia a hora que quer e exonera a hora que quiser. Basta a confiança da autoridade. Precisa de concurso público para ocupar esse cargo? Não precisa, não. Agora, para um cargo efetivo, aqui precisa de concurso público. Você, por exemplo, lá para o Ministério Público, vai prestar um concurso público? Vai. É um cargo? É, porque esse cargo ele é regido por uma lei, tem a lei, o plano de carreira dos membros do Ministério Público, que é o estatuto funcional dos servidores do Ministério Público. E aí, como é que você sabe que vai ser um servidor? Justamente porque você tem que olhar na lei, você lá, servidor do Ministério Público, saber o que você tem direito. Direito a receber, a férias, 13º, gratificação natalina, né? Licença-prêmio. E aí nós temos, cada ente federativo vai ter uma lei para os seus servidores. Tem aqui, ó, tem um tipo de cargo chamado vitalício. O que é que eu quero que vocês saibam? Esse cargo vitalício, ele só é ocupado por magistrados, membros dos tribunais de contas e membros do MP. Então, quando você vê um promotor, um juiz, um conselheiro do Tribunal de Contas, eles ocupam cargo de provimento vitalício. Qual é a diferença para o cargo vitalício para o cargo efetivo? A diferença é essa daqui, ó. O cargo efetivo, ele precisa de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Para se ocupar um cargo público, a Constituição exige cargo público efetivo, galera. Concurso público de provas ou de provas e títulos. E aí, ó, esse tipo de cargo ele pode adquirir um negócio chamado estabilidade, se for aprovado no estágio probatório. E o período de estabilidade é 3 anos. Entenderam isso? Você toma posse,
é nomeado, toma posse, entra em exercício. E ao entrar em exercício, você passa por um período de 3 anos em que você é avaliado, aqui ó, avaliado, para você adquirir estabilidade. Ao final do período do estágio probatório, é formada uma comissão e essa comissão opina pela estabilidade. A estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício num cargo de provimento efetivo. Galera, esse é o único agente público que adquire estabilidade. Não existe outro. Qualquer questão de prova que fale, por exemplo, em estabilidade para ocupante de cargo e comissão, para ocupante de emprego público ou para qualquer outro agente público, está errado. Porque o único que adquire estabilidade é justamente o ocupante de cargo de provimento efetivo. Professor, qual é a diferença da estabilidade para a vitalicidade? Primeiro, a estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, conforme o texto constitucional. A vitalicidade para alguns membros deste daqui é adquirida após 2 anos de exercício. Então, por exemplo, alguns magistrados e membros do MP, principalmente juízes substitutos e promotores substitutos, eles adquirem vitalicidade após 2 anos de efetivo exercício. Já o servidor ocupante de cargo efetivo, ele adquire após o quê? Após 3 anos. Olha aqui, ó, 3 anos. Professor, e o que a estabilidade garante? A estabilidade, ela garante... Primeiro, antes de eu falar da estabilidade, esse período de 3 anos, ele é chamado de estágio probatório. Anota isso. Estágio probatório. Então, o servidor ocupante de cargo efetivo, ele passa pelo estágio probatório. Você vai passar no concurso público da PM, do Bombeiro e do Ministério Público. Você vai passar um período de 3 anos sendo avaliado, que é o estágio probatório. E aí, ao final do estágio probatório, se você for aprovado no estágio probatório, você adquire estabilidade. Você fica estável. E o que isso garante, professor? Presta atenção. A estabilidade, ela garante a permanência, né? Ela dá a ideia de permanência. Mas a estabilidade, ela garante a diminuição das possibilidades da perda do cargo pelo servidor efetivo. O servidor efetivo estável, ele só perde o cargo em 4 situações. 4 situações. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada, você ficou estável, você pode perder o cargo como? Por uma sentença judicial com trânsito em julgado, galera. Não é sentença judicial ainda sem trânsito em julgado. Outra, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, o famoso PAD, né? Sabe aqueles processos disciplinares? Ao final de um processo disciplinar, se você cometeu uma conduta que seja penada com demissão, você pode ser demitido. Isso pode acontecer, inclusive, quando você já é estável. E mediante o quê? Mediante a avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Tem uma outra situação que é contingenciamento orçamentário. O servidor estável ele pode perder o cargo se faltar dinheiro para pagar, mas isso é bem difícil, né? Bem difícil. Mas, no fim das contas, a perda do cargo ela fica restringida a essas situações para o servidor estável. Ei, grava isso daqui. 3 anos de estágio probatório, após aprovação em concurso público de provas e títulos, adquire estabilidade. E ao adquirir estabilidade, o servidor efetivo, servidor público efetivo, ocupante de cargo de provimento efetivo, só pode perder o cargo nessas 3 situações e mais aquela lá que eu falei de contingenciamento orçamentário. Olha essa questão da FCC aqui, ó. Diz assim, ó, José, ele foi nomeado para ocupar cargo comissionado de assessor técnico de gabinete de uma Secretaria de Estado. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre o regime jurídico de servidores públicos, pode-se concluir que, presta atenção, para ocupar um cargo efetivo, se precisa de concurso público. Não falamos isso? Falei, professor, falei isso daqui ainda agora. Só que para ocupar um cargo em comissão precisa de concurso público? Não. O Josué está ocupando um cargo em comissão. Ele é servidor público? Ele é servidor público, professor. Por quê? Porque ele ocupa um cargo. Só que o tipo de cargo dele é diferente do servidor público que ocupa um cargo efetivo. É isso que eu quero que vocês saibam. O Josué, por ser servidor ocupante de cargo em comissão, ele é servidor, ele é regido pelo mesmo estatuto funcional que um ocupante de cargo efetivo. Olha as informações. Olha aqui, ó. Letra A.
A nomeação de Josué foi precedida de concurso público de títulos e documentos errado. Não há concurso público para nomeação de cargo em comissão. Basta que a autoridade que nomeia queira nomear e, se ela quiser exonerar, ela exonera a hora que ela quiser. Então, a letra A está errada. B diz assim, ó, Josué não precisou se submeter a concurso público para ser nomeado. Correto até aqui, ó. Detendo vínculo precário com a administração pública e, portanto, de livre nomeação e exoneração. Livre exoneração, corretíssimo. Josué não precisou de concurso público. Por quê? Porque o cargo que ele ocupa é de livre nomeação e exoneração, galera. E aí, o vínculo dele é precário? É precário. O vínculo do servidor efetivo é permanente, turma. Não é precário, não. A ideia de permanecer o servidor ocupante de cargo em comissão, o vínculo dele é o quê? Precário. Precário no sentido de que ele pode sair a qualquer momento. Inclusive, porque ele é de livre nomeação e exoneração. A letra B, corretíssima, é a nossa questão. A letra C diz assim, ó. Após o decurso do prazo de 3 anos, Josué poderá prover cargo efetivo do quadro permanente? Errado. Presta atenção. Quando é que o Josué vai poder prover, ocupar um cargo de provimento efetivo? Quando ele fizer concurso público e ser aprovado, porra. Porque se ele não fizer concurso público, nunca ele vai prover um cargo efetivo, porque a Constituição exige que ele faça um concurso público, seja aprovado, seja nomeado de maneira regular. Então isso daí tá errado também. D. A nomeação de Josué é inconstitucional, tendo em vista que os cargos em comissão somente podem se destinar à atribuição de direção e chefia? Errado. Eu falei para vocês que os cargos em comissão, eles são de direção, olha, chefia e assessoramento. O Josué, ele vai ocupar um cargo de assessoramento. Olha aqui, ó, assessor técnico. E aí, a letra D diz assim, ó, que é inconstitucional porque os cargos em comissão somente pode ser destinar à atribuição de chefia e direção. Errado. Assessoramento também. Assessoramento também é possível que se ocupe um cargo em comissão de assessoramento. Além de direção, chefia e assessoramento. Cargo em comissão serve para isso, galera. Ou para assessorar, ou para dirigir, ou para chefiar. Letra E. A regularidade da nomeação depende da existência de vínculo funcional do servidor efetivo de Josué? Errado. Condição para ocupar cargo em comissão. Ei, galera, cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha vínculo com a administração. Pode ser ocupado, inclusive, pelo servidor efetivo. Mas, se a autoridade quiser nomear você, ela pode nomear, pode nomear. Só não pode nomear parente pela súmula vinculante 13. Súmula vinculante 13 veda o nepotismo. Não pode o nepotismo, cara. Não pode, não pode. Não pode nomear parente para o cargo em comissão. Tirando isso, pode nomear quem quiser, cumprindo os requisitos da lei. Por exemplo, eu sou uma autoridade que pode nomear o cargo em comissão. Eu escolho quem é da minha confiança. Inclusive, nem precisa fazer concurso público, nem precisa ser do quadro, galera. Só não pode nomear parente. Então, letra B correto. Olha essa aqui da FCC também, diz assim, ó. Para além da responsabilidade civil administrativa, estão sujeitos a serem processados por crime de responsabilidade. Ei, crime de responsabilidade, quem pode praticar é agente político. Pô. Agente político é que pratica crime de responsabilidade. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, servidor público ou cargo em comissão, esse servidor estatutário, ele não comete crime de responsabilidade. Ele comete falta funcional e aí ele vai ser processado num PAD, num processo administrativo disciplinar. Esses ocupantes de cargo político, pelo contrário, eles cometem crime de responsabilidade. Não vê o presidente da República, não vê os deputados com quebra de decoro parlamentar, não vê os magistrados que podem ser denunciados por crime de responsabilidade. Perfeito? Então, letra A. Mais uma, galera, olha aqui, ó. Na classificação dos agentes públicos, são definidos como agentes credenciados. Credenciado. Opa, professor, não cai isso daí. Cai, olha aqui, credenciado. Letra A diz assim, ó. Exercem atividade pública de natureza profissional e remunerada em regime jurídico imposto pela entidade. Cara, isso daqui é servidor. É servidor. Servidor público. Como assim, professor? Cara, atividade pública de natureza profissional e remunerada, isso é servidor público. Isso é um agente administrativo. Com certeza. Com certeza, galera. B.
Mantém relação precária com a administração, executando serviço público atípico, com ou sem remuneração? Esse não é o agente credenciado? Na minha cabeça, esse é um outro tipo de agente público que exerce uma função pública, né? Essa precária que exerce aqui. A C, recebe designação para transitoriamente colaborarem com o Estado em função de sua importância mediante remuneração no poder público? Também não é agente credenciado, né? Não é agente credenciado. D, executam atividade ou serviço em nome próprio? Esse agente público aqui, ó, é o agente o quê? Delegado. Se atua em nome próprio, mas sempre sob a fiscalização da administração, é agente delegado. E a letra E diz assim, ó, recebe a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade. Letra E, esse é o agente credenciado, beleza? Quando a administração escolhe alguém para representá-la em determinado ato ou certa atividade. Eu dei o exemplo, por exemplo, do artista, né? Imagina que o poder público escolhe um artista para representar o Brasil em alguma situação. E aí nós temos o agente credenciado, letra E. Olha essa outra. Terceira, da ALAP, diz assim, ó. Alírio, brasileiro de 24 anos de idade, após ocupar por 2 anos no Poder Executivo do Estado do Amapá, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, assume no mesmo órgão observado dos ditames legais novo cargo para qual foi nomeado em virtude de regular habilitação no único concurso público que prestou. Nesse caso, com relação ao requisito temporal do conceito de estabilidade, alírio. Galera, é o seguinte, para a gente fechar nossa aula de hoje, aqui a gente fechou com cargo efetivo, vocês podem perceber que o alírio ele ocupava um cargo em comissão durante 2 anos. E aí ele passou no concurso público e passou a ocupar um cargo efetivo. Pergunto para você, quando é que começa a contar o estágio probatório dele? Conta aqueles 2 anos, já começa a contar, e aí ele só precisa cumprir mais um, ou ele precisa cumprir 3 anos no cargo efetivo? Ele precisa cumprir 3 anos no cargo efetivo, beleza? Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Letra B, só poderá ser considerado estável após 3 anos de efetivo exercício do novo cargo, desprezando o tempo que exerceu o cargo anterior em comissão. Letra B, correta. Por que eu estou fazendo rápido? Para você entender a dinâmica, cara. Na historinha da prova, não importa o tempo que ele exerceu o cargo em comissão. Quando é que ele vai ficar estável? Nunca. Só quando ele passou no concurso público e passou a exercer o cargo efetivo. E aí, ao exercer o cargo efetivo, por 3 anos, ele pode ficar estável e o tempo que ele passou no cargo em comissão não conta para a estabilidade no novo cargo. Perfeito? Tranquilo? Vamos fechar aqui a aula de hoje e aí na próxima aula a gente continua com o quê? Com cargo em comissão e emprego público, galera. Ei, próxima aula vai ser interessante para a gente fechar esse assunto e fechar também com algumas outras dicas sobre cargo, emprego e função. Tranquilo? Então, até a próxima!